Jesus. Amém. Vamos dar início ao nosso estudo. Amém? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, início da igreja primitiva. É isso que nós estamos estudando. Mais uma vez nós vamos abordar o texto da Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Chegamos ao capítulo número 3. Eu vou fazer uma breve menção no capítulo de número 2, para nós concluirmos o conteúdo da semana passada. Mas antes disso nós já vamos introduzir aqui dentro do tema, que nós temos para hoje. Bem? Então o tema hoje está em Atos capítulo número 3. Nós vamos analisar um pouquinho sobre os atos debaixo do poder e nos sinais e no testemunho. Bem? Então hoje nós vamos observar em Atos dos Apóstolos o poder nos sinais e no testemunho. Bem? É óbvio que nós vamos navegar um pouquinho aqui sobre o capítulo número 3, extrair aqui alguns conteúdos abençoados em nome de Jesus. Amém? Então eu quero convidar você para nós lermos o capítulo todo de número 3 de Atos dos Apóstolos. Eu acho que é uma leitura importante. Vamos tentar manter esse padrão, a não ser algum capítulo muito grande. Bem? Então vamos lá, capítulo número 3 de Atos dos Apóstolos. Vou ler. Meus irmãos, prestem bastante atenção. Vamos lá então. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Verso número 9. E todo o povo viu andar e a louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. E pegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém? Somente até aqui, ou melhor, concluindo aqui, né, todo o capítulo de número 3, uma leitura bem extensa. E essa versão não ajuda muito, né? Umas colocações bem difíceis aqui para a gente compreender. Por isso que aconselhava meditação na palavra de Deus. Se você simplesmente pegar um texto e começar a ler, você vai se atropelar todo e no final não vai ter muitas informações. É muito importante ler detalhadamente, compreender o que está sendo passado e ser abençoado pelo poder da palavra de Deus. Por isso nós vamos então mergulhar um pouquinho aqui dentro de todo esse capítulo número 3, para nós podermos extrair aqui ensinamentos, amém? Ensinamentos de aplicação e conteúdos também para nós entendermos sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, amém? Antes então, quero voltar só aqui um pouquinho para nós concluir de forma bem rápida aqui sobre o estudo da semana passada, amém? Estávamos falando sobre o capítulo número 2, derramamento do Espírito Santo. Então, concluindo aqui para nós avançarmos então para estes sinais aqui poderosos. Porque os apóstolos foram revestidos com o poder do Espírito Santo. Nós temos lá em Lucas 24, capítulo 49, depois Atos, né, com várias referências ali no capítulo 1, sendo o versículo 3, o versículo 5 e o versículo 8. Então, por quê? Para serem testemunhas de Cristo. Então, o propósito do revestimento do Espírito é para que nós testemunhamos a Cristo. Amém? Para falarem em língua sobre as grandezas de Deus, assim como nós vimos no dia de Pentecostes, para confirmar a palavra pregada, Atos capítulo 2, versículo 43, Hebreus 2, 1 a 4, também traz essa referência. A virtude do Espírito Santo sobre a nossa vida serve para nós confirmarmos a palavra pregada. Como os apóstolos foram confirmando isso? Falando a respeito da palavra de Deus, as profecias e assim testificando e confirmando. Amém? Para revelar a vinda do reino de Deus com poder. Marcos capítulo número 9, versículo número 1 fala sobre isso. Amém? Então agora nós vamos ver dentro de breves palavras aqui como que acontece o processo da salvação. Amém? Atos capítulo 2, versículo 37 e 47. O primeiro passo, tem que ouvir para crer. Olha o que acontece no versículo número 37. Compungiu-se o coração, foram afligidos, foram tocados. É a mesma coisa. Amém? Assim, quando eles foram tocados, e tocados porque eles creram, o coração se abriu para a palavra de Deus. Então o primeiro passo para a salvação é ouvir e crer. Por isso a importância da pregação. Sem pregação não tem como ouvir, e se não ouvir não crerão, diz a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Amém? Então nós temos uma instrução. Como crerão se não ouvir? Como ouvirão se ninguém for pregar? Então nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho para que pessoas venham até a Cristo. Amém? Então o primeiro passo para a salvação é ouvir, crer, né? É o conteúdo, ouvir, crer, abrir o coração para quê? Depois, confissão. Que faremos, irmãos? Foram isso que aquele povo que estava aceitando Jesus perguntava, ou melhor, eles perguntaram para Pedro o que eles deveriam fazer então. A confissão. Nós devemos confessar. O que nós devemos fazer? Nós queremos a salvação, nós queremos Jesus. O que é preciso?
uma confissão da boca, recebendo Jesus. Não, eu quero seguir esse caminho. Então ouve, crê, confessa, né, aceita. O que eu preciso fazer? Qual é a minha postura agora? Então dá uma resposta àquilo que está sentindo. Depois, arrependimento, mudar de atitude diante de Deus, versículo de número 38. Então nós vemos confirmações. Então isso é necessário para a salvação: ouvir e crer, confissão, arrependimento. Se não tiver isso, não tem a salvação manifesta. Depois, batismo / conversão, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, versículo 28 e 41. São os passos seguintes: a pessoa ouviu, creu, tomou uma decisão, fez uma confissão. Os passos seguintes, então, batismo, né, confirmando essa conversão. E fidelidade, perseveraram, versículo número 42, estavam juntos, tinham tudo em comum, versículo 44, perseveravam unânimes, versículo número 46. Então uma necessidade para a salvação não é só crer, não é só arrepender uma vez, não, precisa perseverar nessa doutrina, perseverar na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Jesus, que os apóstolos transmitiam para eles, amém? E Deus continuava a acrescentar dia após dia os que iam sendo salvos. Então esse era o processo de crescimento da igreja, nascimento da igreja. Então encerramos assim: o revestimento do poder do Espírito Santo impulsionou essa igreja dessa maneira, dando esse espaço. Então as pessoas que queriam se juntar, não era simplesmente um ajuntamento, não, eles vinham, se convertiam, se criam primeiro, né, pela palavra que era pregada, confessavam, se arrependiam, tinha uma mudança. Amém? Então a pergunta deles reflete muito bem isso. Aquele que verdadeiramente, o que eu devo fazer? Qual é a resposta que eu tenho que dar agora? Então não adianta ser amigo de pessoal da igreja, não adianta ser amigo de pastor, não adianta vir querer participar do ambiente se não tiver uma postura de mudança em relação à mensagem que é recebida. Amém? Então fechamos assim, entendemos o processo de salvação. Avançamos agora então para o capítulo número 3, o poder nos sinais e no testemunho. E o que nós vimos agora foi um relato maravilhoso sobre um grande testemunho. E esse testemunho nós já frisamos aqui no primeiro ponto: ele vem no nome poderoso de Jesus. Não há milagre no Evangelho de Cristo se não for no nome de Jesus. Amém? A autoridade não está na nossa vida, está no nome de Jesus. E aí nós estamos debaixo de uma graça no nome de Jesus. Amém? Então quando nós vamos participar do milagre, é no nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Nós vamos frisar um pouquinho sobre isso, porque é o que dá ênfase aqui ao texto. O que acontece aqui é um milagre extraordinário que está acontecendo. É um prodígio. Aqui não é uma cura simplesmente, é um prodígio. O que acontece com esse paralítico aqui é um prodígio maravilhoso. E nós vamos destacar que isso vem no nome poderoso de Jesus. Eu paro aqui só para mencionar mais uma vez: as nossas orações devem ser: tudo que nós vamos usar de autoridade é no nome de Jesus. Então quando nós vamos orar para uma cura, nós vamos orar para expulsar algum espírito maligno, como que deve ser a nossa oração? Não é eu te ordeno, sai daqui, simplesmente não. Nós temos que usar de uma delegação de autoridade. Nós estamos debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus. Então é na autoridade do Senhor Jesus que nós expulsamos espírito maligno. É na autoridade do nome de Jesus que nós decretamos cura. Aqui há um parêntese muito importante: há pessoas, e já ouvi muitos, que querem liberar, profetizar cura, expulsar demônio no sangue de Jesus. Não, não é no sangue de Jesus, tá? O sangue de Jesus é para purificar do pecado. Então você aceita o sangue de Jesus como purificação do pecado, não para expulsar demônio, não para curar enfermidade. Não, curar enfermidade, expulsar demônio é no nome de Jesus. Há uma diferença. Amém? Então na autoridade do nome de Jesus nós expulsamos. Na autoridade do nome de Jesus nós delegamos ou ministramos a cura, usando a autoridade que está no nome de Jesus. E nós, pertencendo a Jesus, somos discípulos de Jesus, então usamos de uma autoridade com legalidade dada pelo próprio Senhor Jesus. Ele nos deu autoridade no nome dele. Amém? Então entendemos, para expulsar demônio não é o sangue de Jesus não, tá? Muitas vezes nós dizemos: o sangue de Jesus tem poder. Amém, sim, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para purificar de pecado. Agora o sangue de Jesus tem poder para nos livrar. Acontece um episódio maravilhoso lá na Páscoa, na instituição da Páscoa. O sangue do Cordeiro livra o pessoal, mas o livramento ali é no sentido de salvação, tá? Então entendemos isso. É no nome poderoso de Jesus que a gente ora expulsando, é no nome de Jesus que a gente ora, tá? As orações devem ser direcionadas a Deus no nome de Jesus, amém? É assim que nós devemos orar. Então no nome de Jesus
que é o nome que está sobre todos os nomes. Deus colocou o nome de Jesus acima de todos os nomes. Filipenses capítulo número 2. Por causa da obediência de Jesus, Jesus submeteu a todas as ordens estabelecidas pelo Pai. Jesus obedeceu a tudo como homem, e por ele obedecer até a morte de cruz, foi-lhe dado um nome que é acima de todos os nomes. Então não há nome para opor o nome de Jesus. Amém? É como você chegar para comprar alguma coisa e você precisa de um crédito. O crédito que você usa é o nome de determinada pessoa. Assim é. Para nós alcançarmos qualquer coisa no mundo espiritual, tem que ser debaixo da autoridade do nome de Jesus. Não há nenhum nome que pode se opor ao nome de Jesus. Se Jesus determinar, acontece. Amém? Então vamos lá. Em nome, a nona, né? Ou nona, né? Que significa poder e autoridade. Tanto faz batizar em nome de Cristo ou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vamos frisar aqui, porque nós temos o hábito, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós usamos por hábito, né, declarar isso, mas não há uma obrigatoriedade necessariamente de nós utilizarmos assim. Então quando nós falamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou o nome de Jesus, é a mesma coisa, porque o Evangelho, a graça de Deus é através de Jesus. Amém? Então a salvação ela é ministrada através de Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é o intermediador. Ele é que nos liga a Deus. Ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. Então por isso que Jesus é o centro do cristianismo. Porque nem a Deus nós vamos direto se não for por intermédio de Jesus. Por intermédio de Jesus é que nós temos acesso diante do trono de Deus. Se não for por ele, nós não podemos chegar lá. Amém? Então não adianta dizer, não, eu quero ignorar Jesus porque eu acho que a figura de Jesus não tem acesso a Deus se não for por ele. Os ensinamentos de Jesus é por ele, unicamente por ele. Nós temos que frisar isso. Jesus é o centro do Evangelho, é o centro do universo, é o centro do mundo. Jesus, ele é o centro, ele tem que ser o centro da nossa vida. Não temos como acessar Deus se não for por intermédio de Jesus. Então não ignore nada que Jesus fala, nenhum dos seus ensinamentos, nenhuma das suas instruções, porque ele é principal na nossa vida. Amém? Então, pelo nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Então, tudo que se liga ao mundo espiritual, no nome de Jesus, é o suficiente. Amém? Não precisamos, e não estou falando para você ignorar o Espírito Santo. Tá? Não é isso. Nós estamos falando que não há a necessidade. Se você falar no nome de Jesus para a introdução no mundo espiritual, nós já temos o acesso. Jesus, ele é o acesso, ele é o intermediador. Aí depois nós recebemos o Espírito Santo, amém, glória a Deus. Mas o que frisa aqui, o que é muito importante é a autoridade está no nome de Jesus. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a vida. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outro jeito. Amém? Então quando falamos sobre isso, vale também para que nós queremos chegar a Deus. Nós queremos chegar a Deus, tem que ser por intermédio de Jesus. Amém? Então nós vamos observar em Atos capítulo número 3 alguns títulos do nome de Jesus aqui. Os títulos que foram colocados a respeito de Jesus. Nós vamos observar então aqui no versículo 6 e o versículo de número 20. Nós temos o Cristo. E aí nós temos as profecias que estão lá em Salmos capítulo 2, verso 2, eu queria que alguém lesse, por favor. Então no verso 6 e no verso 20 vai falar sobre o Cristo, no capítulo 3, amém? Nós lemos aí, então vai falar sobre o Cristo. A profecia está em Salmos capítulo 2, verso 2. Alguém encontrar, por favor. Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Amém? Continua? Não, é só isso aí é o suficiente. Depois, é o 2:2 só mesmo, só o 2:2. Os versos 6 e verso 20 fala sobre o Cristo. Então, a profecias de Salmos capítulo número 2, verso número 2. Entenda isso aqui que é muito importante, tá? Há muitas profecias no Antigo Testamento que não estão declaradas literalmente, isso aqui é sobre Jesus. Não, era profecia, algo profético acontecendo. Os profetas, os salmistas, os homens de Deus, eles não tinham claramente ainda a figura de Jesus. Ou seja, eles recebiam uma inspiração do Espírito Santo, que é o caso do salmista,
compondo os salmos, e nessa composição falava profeticamente a respeito de coisas futuras. O que acontece em Isaías também, o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, ele tem imensas profecias, nós vamos mergulhar um pouquinho sobre isso também, mas não é claro, Jesus, o Messias será dessa maneira, não, está tudo em forma profética, e depois nós chegamos à conclusão, nós que eu falo, os estudiosos, depois o próprio Jesus falou muito sobre isso, os rabinos daquela altura estudavam muito sobre isso, quais eram as profecias que ligavam, né, ao Messias, ao enviado de Deus, o libertador de Israel, amém? Então, em Salmos 2:2, nós temos o rei ungido, Messias, escolhido. Então, o título, o Cristo, transfere tem essa descrição, rei ungido, Messias, escolhido. Então, a primeira parte que nós vimos aí sobre Jesus é que ele é o Cristo. Então, nós estamos falando sobre profecias que falavam a respeito do nome poderoso de Jesus, amém? A outra referência está no verso 6, o Nazareno, e a profecia está em Zacarias capítulo 3, verso de número 8. Queria pedir que alguém lesse, por favor. Ouve, pois, José, sumo sacerdote, e ouçam igualmente os sacerdotes, seus companheiros. Vocês são um sinal para o que há de acontecer. Eu farei aparecer o meu servo Germo. Amém. Essa versão aí é bem abençoada. Amém. Glória a Deus. Tem uma outra versão aí que fala renovo, só para. Por favor. Ouve, pois, ó Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens admiráveis. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Amém. Então é isso que nós estamos vendo aqui. O Nazareno, o renovo, significa o renovo, o prometido lá, tudo é referência a respeito de Jesus. Então a profecia está lá falando o que? O Espírito Santo usando lá o profeta Zacarias para poder falar que enviaria, que levantaria o servo prometido, o renovo, amém? Então essa é a referência, nós temos mais uma a respeito de Jesus, por isso é usado esse título Nazareno em Atos capítulo 13, verso número 6. Depois dos versos de número 13 e 26 vai usar o servo. E aí nós temos uma referência em Isaías 42, verso de número 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Uso o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Amém. Olha a referência mais uma vez a respeito de Jesus. Quando nós olhamos para aí, eis aí, inicia como? Só inicia, por favor. Eis aqui o meu servo. Estão falando do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Ele libera essa palavra. E quando nós lemos esse texto, ou se nós estivéssemos naquele tempo, interpretando momentaneamente, nós íamos entender que ele estava falando para alguém, certo? Ele estava falando, eis aqui o meu servo, mas na verdade é uma palavra futura, é uma palavra profética falando a respeito. Por que identificamos que é profética? Porque existe coisa aí que não é possível nenhum outro homem fez, então somente Jesus é que faz, que é o finalzinho. Conclui, por favor, o mesmo versículo que você leu. Em quem compraz a minha alma. Isso. Uso o meu espírito sobre ele. E o juízo produzirá entre os gentios. Amém. E juízo produzirá entre os gentios. Então o que é que nós temos a referência? Que nenhum homem foi capaz de fazer isso. Trazer Deus, a justiça até as nossas vidas, nós gentios. Existiu o povo de Deus relacionado com Deus ao tempo da lei, o judaísmo e tal. Isso não era o suficiente. E agora ele produzirá, esse servo aí produzirá. Ele manifestará, ele levará a salvação até os gentios. Então, quem que faz isso? Somente Jesus, o nosso Senhor. Por isso identificamos que a mensagem ela é profética a respeito do Messias. E quem é o Messias é o nosso Senhor Jesus, porque ele vem cumprindo essas profecias. Então, o servo em Isaías 42, verso 1, ou o escravo submisso, né, também tem esse mesmo significado, amém? E o servo ou escravo submisso. Nós assustamos um pouquinho com a palavra escravo, mas a ideia de servo é literalmente essa.
Amém? Nós gostamos de servo, né? Então, eu sou servo de Deus, mas se nós falarmos, eu sou escravo de Deus, nós já pulamos para trás, né? Parece que é meio assustador, né? Mas é literalmente isso, é você ter um Senhor, você faz o que esse Senhor ordena. Então é isso. Agora a mensagem escravo ou servo para a gente está um bocado meio deturpada por causa do que os nossos antepassados viveram. Amém? Mas literalmente significa isso, escravo, submisso, alguém que tem um Senhor e esse Senhor manda nele. Amém? Então é nós, né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Porque nós nem sabemos aquilo que nós queremos, mas Ele, o servo, o escravo submisso, o Senhor nos garante essa salvação. Amém? Então Isaías 42, verso número 1. Depois o santo, em Isaías 47, verso número 4. Prestando atenção no tanto de referência sobre Isaías, por isso o profeta messiânico. Quando você fala, diz o profeta messiânico, está falando sobre Isaías, que é o profeta que mais teve profecias a respeito do Messias, a respeito de Jesus. 47, 4, por favor. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel. Amém? Amém. Então, mais uma profecia a respeito do nosso Redentor, o Santo de Israel. Amém? Então, o Santo separado do mundo para servir a Deus, literalmente separado. Ou seja, ele veio desse mundo, mas não era desse mundo. Amém? Então, nós temos essa referência aí. O Santo, mais uma referência no versículo de número 14 do capítulo 3, fala sobre o Santo. O apóstolo Pedro, ele pega ali, ele começa a fazer uma destrinchar, né, sobre a mensagem. Então ele começa mencionando sobre o Cristo, o Nazareno, o servo, o santo. Então dentro do discurso dele ele usa várias referências e justamente para indicar que Jesus era o Messias. Amém? Contexto daquela época, o povo de Israel, o povo de Deus, eles esperavam o Messias, o libertador. Eles não aceitaram Jesus como Messias, como libertador, mas eles esperavam da parte de Deus. Então todas as vezes eles reuniam, olhavam para Isaías, para as profecias, eles tinham uma esperança. Então para eles era claro, vai vir um rei, um ungido, um Messias, um escolhido. Aí eles olhavam, vai vir um renovo. Aí eles esperavam mais, vai vir o servo, o escravo submisso. Eles tinham essa expectativa, só não conseguiram associar isso a Cristo, a Jesus, o nosso Senhor. Mas de outra forma eles esperavam isso. Então o que Pedro está fazendo? Pregando para judeu. Ele está pregando lá no dia de Pentecostes. Então ele está fazendo um discurso. Ou melhor, nesse caso não, nesse caso ele já está pregando dias depois. Ele está pregando lá no templo, né, chamado a Porta Formosa. Ele está pregando lá no templo, no alpendre. Depois da cura maravilhosa que eles fazem aí. Então ele está pregando e um monte de judeu que ia para o templo adorar a Deus, só não aceitaram Jesus, mas eram líderes religiosos. Então eles vão para lá, eles estão à espera, e aí o apóstolo Pedro está pontuando para eles, indicando literalmente, olha, esse é o Messias que vocês estão esperando. É desse aí que vocês falavam há tanto tempo, os vossos pais. Aí ele vai falar, todos os profetas falaram dele, é esse aqui. Aí por isso que ele vai apontando vários títulos de Jesus, indicando, é esse mesmo que nós estamos servindo aqui, adorando. Amém? Um dos pontos de novo convertido que mais me assustou foi que foram os líderes religiosos que tramaram tudo para matar Jesus. Não foi o imperador romano, não foi não, foram os líderes religiosos, aqueles que serviam, entre aspas, a Deus, aqueles que eram chamados povo de Deus. Foi eles que fizeram todas essas ações contra o nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque eles estavam com os olhos tapados em relação à verdadeira mensagem do Evangelho. Então eles esperavam um Messias, um Redentor, um renovo que viesse materialmente, fosse um rei, assim como Davi, sentasse no trono e governasse, e que eles fossem livres de todo o império das trevas. Era isso que eles estavam esperando. Mas Jesus, ele veio para muito mais do que isso, e aí eles tiveram dificuldade de entender. Então vamos continuar. O versículo número 14 vai falar sobre o justo, novamente Isaías, capítulo 24, versículo 16. Depois temos também em 1 João, capítulo 2, verso número 1, aquele que nos defende com justiça. Então um irmão pega aí Isaías 24, 16 e outro irmão, 1 João 2 e o verso de número 1, por favor. O justo. Isaías 24, 16. 24, 16.
Desde a parte mais extrema da terra, temos ouvido canções, glórias ao justo. Porém, eu disse, estou no fim. Que desgraça. Os traiçoeiros comerciantes têm negociado traiçoeiramente, sim. Os traiçoeiros comerciantes têm negociado muito traiçoeiramente. Amém, glória a Deus. Amém. Então nós temos mais uma referência, o justo ouve de toda a terra, as pessoas louvando, né? É isso, não é? No início do versículo, louvando o justo. Sim. É isso? Isso, rapaz, não sempre nome de canções de glórias ao justo. Canções de glória ao justo. Mais um verso profético a respeito de Jesus. Amém? Aquele que nos defende com justiça. Diácono Robson deu uma engasgada ali na hora de falar a palavra, né, desgraçado, porque realmente essa era uma palavra muito xingada, né? Quando a gente era criança, era muito usado o termo como xingamento, e a gente aprendeu os princípios de que essa palavra ela traz. Então é algo que nós freamos a nossa boca na hora de pronunciar ela. Então é bênção nós temos esse entendimento. Amém? Nada mais, nada menos do que aquele que está fora da graça. Só que entendendo o que é graça, que é a salvação, é aquele que está condenado ao inferno. Amém? Então, essa palavra, por mais que ela possa, né, de certa forma, trazer apenas uma simbologia pequena, mas ela tem um peso muito grande. E entendendo isso, né, a gente pondera um pouquinho na hora de falar. Mas está dentro da palavra de Deus, a gente não tem problema em mencionar aqui que nós estamos entendendo o que é. Então, estar sem Jesus é uma pessoa que é pobre, desgraçada. Ela está fora da graça, fora do poder, fora da salvação. Amém? Então é algo terrível, sim. É algo terrível, sim. E é dos mais terríveis que poderia nos acontecer. Depois a outra referência, 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então Jesus Cristo, o justo, é nosso advogado, aquele que nos defende com justiça. Amém? E o melhor disso aqui tudo, uma referência que um pastor amigo nosso fez uma vez, que me deixou impressionado, foi sobre, ele fez uma aplicação, ele usou uma parábola, fez uma parábola a respeito de Jesus como nosso defensor, juiz justo. E aí ele usa a seguinte referência: a pessoa tem um amigo, né? E durante esse tempo de amizade, um continua estudando e forma em juiz, e o outro ele vira um marginal da vida. Aí um dia no julgamento coincide que esse amigo vai sentenciar esse amigo, né, esse outro amigo que está sendo julgado. Então quando ele está lá, ele tem que aplicar a lei, ele vai, sentencia tudo certinho, mas no final, numa atitude de amor, de amigo, ele desce e ele vai lá e paga a fiança para esse amigo que está sendo julgado e condenado. Então Jesus, como advogado justo, literalmente é isso que acontece. Ele olha para a gente e fala: olha, condenado, pecou, destituído está da graça de Deus, da glória de Deus. Mas ele próprio pagou com o seu sangue e nos resgatou de novo para ele. Então é um poder maravilhoso, só tem efeito para quem aceitar o sacrifício de Jesus. Por isso, aceitar, confessar e seguir Jesus é o mais importante, a melhor atitude, a atitude mais nobre que nós podemos ter nessa vida. Amém? Mas é literalmente isso que acontece. Então ele nos defende com justiça. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém que vem para a igreja. Jesus julga, condena sim, só que ele já pagou o preço mais alto ele já pagou. Amém? Então nos defende com justiça, porque ele é justo. Ele não poderia simplesmente ignorar seu pecado. Não, o seu pecado precisou de ser pago, e pago com gotas de sangue caríssimas, que era o sangue precioso de Jesus. Amém? O verso número 15 vai falar sobre o autor da vida. Isaías 9, verso 6, número 27, 16, Hebreus 2 e 10, depois Hebreus ainda 5 e 9. Aquele que controla a eternidade e dá a salvação. Então vamos lá, Isaías 9, verso número 6, diaconisa Wanda, por favor, Diácono Robson, números 27, verso de número 16, irmã Flaviana, Hebreus capítulo 2, versículo de número 10, irmão Emílio, está caladinho ali, Hebreus capítulo 5, verso número 9, por favor. Amém? Então vamos? Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aquele que controla a eternidade da salvação, Pai da eternidade, aquele que gera a eternidade para nós que estamos nele. Amém? O Filho de Jesus, qual é o nome do Filho de Jesus? Eternidade, né? Jesus é o Pai da eternidade, né? Uma brincadeira que eu vi numa dinâmica de igreja uma vez, mas faz todo sentido. Jesus é o que gera eternidade para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Números 27, 16. E o Senhor, o Deus do Espírito de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação. Amém. Números 27, 16? Sim. Tem está meio esquisito, mas amém. Vamos pular para outra então, Hebreus 2, verso número 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Amém. Olha que maravilhoso. O autor da salvação deles. Quem é esse? Jesus, o autor da vida, aquele que nos dá a vida eterna. Hebreus 5, 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém. Causa de salvação para todos os que obedecem. Amém. Mais uma vez, referência ao autor da vida, aquele que nos dá a salvação. Amém. O profeta, Deuteronômio capítulo 18, verso número 15, o que fala da parte de Deus e guia o povo ao caminho certo. Por favor, alguém lê, por favor, Marcelo, Deuteronômio 18, verso número 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, e ele ouvireis. E ele ouvireis. Então, ouvindo aquele que guia para o caminho certo, que fala da parte de Deus e guia o povo ao caminho certo, a esse vocês deem ouvido, a esse vocês prestem atenção naquilo que ele está falando. Amém? Então, quer estar no caminho de eternidade, de salvação, dê ouvido o profeta. O profeta. E o profeta aqui, peculiarmente, preste muita atenção, não é um profeta, não é o profeta Jesus, não, é o profeta, com letra maiúscula, destacado, é o grande profeta. Então estamos, quando você vê essa referência falando o profeta, e nenhuma referência de nome seguir, você pode identificar como Jesus, porque ele também é identificado como profeta, é um dos títulos que nós temos a respeito de Jesus, amém? O profeta. A referência 27, 16 é sobre cada tradução da Bíblia. Ok. E na nova versão atualizada está escrito assim: que o Senhor, o autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre essa congregação. Amém. O autor e consumador de toda a vida. Amém. A minha fala doador da vida. Doador da vida, uma outra versão. Na versão que você tinha lido, era o quê? Que o Senhor, o Espírito de toda a carne. Um pouquinho difícil a gente chegar lá. Espírito de toda a carne, mas entendendo aqui, né, a carne como geração. É mesmo da tradução, porque a minha fala Deus dos Espíritos e o doador da vida. E o doador da vida. Amém. Glória a Deus. Mas a referência é essa mesmo, então, Números 27, verso número 16. Amém? Falando sobre o autor da vida, falando a respeito, mais uma vez, profeticamente, sobre Jesus. Então, para a gente encerrar, nós temos mais duas referências, mais dois títulos dados a Jesus: o descendente, a semente. Essa daí fica fácil, fica? Gênesis, dá para lembrar? Dá, né? Então vamos lá, Gênesis 22, verso número 18, Gálatas capítulo 3, verso número 16. O que cresce e abençoa a vida de todas, o descendente, a semente. Vamos lá, inglês? Gênesis 22, 18. Através dos teus descendentes serão descendidos, abençoados todos os povos do mundo, porque tu obedeceste a minha ordem. Amém. Gênesis 22, né? Ok. Exatamente. O iníciozinho do versículo. Repete de novo, por favor.
Só o iníciozinho. através dos teus descendentes. Através dos teus descendentes. Na verdade, o grande descendente, a semente, é Jesus de Nazaré. Nós temos outra referência em Gênesis, capítulo, logo de número 2 ou 3, sobre a queda do homem, que nós temos Jesus falando, sobre Deus falando, a profecia que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou a semente, o descendente, é aquele que vem para nos dar a salvação. Gálatas 3, verso número 16, por favor. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Amém? Glória a Deus. Esse verso já vem de forma bem clara, então, literalmente indicando, e o versículo explica por si só, né? Não fala a respeito dos descendentes, mas o descendente, a semente. Por isso, mais uma vez, nós temos uma referência, então, do apóstolo Pedro falando e intensificando de que Jesus, ele era o Messias. Bem? O Senhor, Salmos de número 110, verso de número 1, agora sim, Cleis, por favor. Né? Disse o Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os seus inimigos por escabelo dos teus pés. Amém. Mais uma vez, uma referência profética a respeito de Jesus. O Senhor. Então, o Senhor. Deus disse ao Senhor, assenta-te à minha direita, e a continuação do versículo aí. O Senhor aqui, mais uma vez, levando-nos lá para o servo, o dono, proprietário, aquele que manda e tem autoridade. Tá? Então é muito importante a gente entender o que Jesus ele é verdadeiramente na nossa vida, e aquilo que nós professamos sempre. Ele é o Senhor, meu Senhor Jesus. Amém? Então, quando nós identificamos isso e declaramos isso, nós temos que submeter a nossa vida como servo. Senhor é aquele que manda. Então, se nós declaramos meu Senhor Jesus, eu tenho que obedecê-lo. É Ele que é dono. Eu sou servo. Eu não tenho vontade perante a vontade dele, é a vontade dele. Eu submeto-me à vontade dele. Amém? E aí, por isso que o nosso coração, a oração do Senhor, dá-me um coração igual ao teu, né? Que nós ensinamos muito e buscamos muito ter um coração apaixonado com o coração de Jesus, ter um coração maravilhoso com o coração de Jesus. É um coração que vai nos alinhar com a vontade dele. E quando nós estivermos alinhados com a vontade dele, com a vontade de Deus, fica fácil para obedecer. É fácil para você obedecer a alguém que vai falar de algo que você está acostumado, que você está desejoso de fazer. Agora, se nós ficarmos alimentando a nossa carne, não alimentar o Espírito, quando nós olharmos para as instruções dele, nós vamos tomar um susto, falando, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Agora, obedecê-lo, seguir a vontade, alinhar o coração, fica mais fácil de aniquilar as nossas vontades, de submeter a vontade dele, que é Senhor da nossa vida. Amém? Então, o apóstolo Pedro, ele usando, né, vários argumentos aí, vários títulos, né, fazendo referência das profecias a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Amém? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o calendário judaico, os dias do calendário judaico. E por quê? Porque nós encontramos registrado na Bíblia, em Atos capítulo 3, verso número 1, e também em Lucas 23, verso 44, falando a respeito de horas, hora sexta, hora nona. Quem está identificado com isso? Quem já prestou atenção? A hora sexta, a hora nona, nós acabamos de ler aqui, né? Aí depois nós temos também vigília, na terceira vigília, na quarta vigília. Por quê? Isso tem tudo a ver com o calendário judaico, como era dividido naquele tempo. A dúvida de muitos é, o que significa essas referências? A resposta está no contexto cultural, pois naquela época o que predominava e se usava era o calendário judaico. E nós vamos observar um pouquinho então sobre isso. De forma bem diferente do nosso calendário, no contexto judaico, as horas são contadas tendo como ponto de partida o nascer do sol, ou seja, das 6 da manhã até as 18 horas é considerado dia. Esse tempo de 12 horas, dividido em 3 horas principais de 4 horas do dia, cada um sendo estabelecido da seguinte forma: primeira hora, a hora primeira, das 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã, essa é a primeira hora, até as 9 horas da manhã. Aí depois, hora terceira, 9 horas da manhã. Hora sexta, às 12 horas, ou meio-dia, né?
e a hora nona às 15 horas da tarde. Então, dividido aqui, nós temos essa referência: a primeira hora, a terceira hora, a sexta hora e a nona hora. São as referências mais utilizadas. Amém? Então, depois, à noite, ela era dividida, né, nos períodos em vigília. Agora já não era mais sobre hora, né? Agora é sobre vigílias. Então, a primeira vigília da noite começava às 18 horas. Das 18 até às 21 era a primeira vigília. A segunda vigília das 21 às 24, a terceira das 24 às 3 e a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã, onde iniciava-se então um novo dia. Amém? Então essas são as referências do calendário judaico que eram utilizadas naquele tempo especificamente, que nós vimos alguma referência bíblica a respeito disso. Amém? Então quando você vê vigília da noite, a terceira vigília, a quarta vigília, ou hora nona, como é o caso aqui, né, que nós vimos, a hora nona então está referindo exatamente sobre o calendário judaico, a forma que eles tinham, né, de estabelecer as horas e ficar mais fácil a comunicação. Amém? Eu entendo isso aqui mais ou menos como os meses de gravidez, né? Que a gente identifica 9 meses, ou 8 meses, ou 7 meses. Aí os médicos abençoados é semana, né? Não é mês, é semana. E para eles, então, num contexto mais pontual, teria que ser mesmo. Agora, de forma geral, mais fácil de comunicação. Terceira vigília, quarta vigília, quinta não tinha, né? Quarta vigília encerrada. Então, amém? Então, na próxima semana nós vamos ver então sobre as profecias e o cumprimento delas. Então, o que nós vimos, palavras proféticas a respeito dos títulos de Jesus. Semana que vem, então, nós vamos ver sobre as profecias em si. Algumas profecias que nós vimos peculiarmente a respeito de Jesus. Então, é mais um trecho que o apóstolo Pedro usa para referenciar Jesus, que tinha sido crucificado, como um Messias, porque ele está falando para o povo judeu que tinha participado da crucificação de Jesus. Você prestou atenção, ele vai falar, né? Aquele que vocês preferiram, né, um homicida, e mandaram matar ele. Está falando sobre o povo que estava ali participando do julgamento de Jesus. Então nós vamos ver mais uma referência, o cumprimento dessas profecias, testificando de que Jesus, ele é verdadeiramente o Messias. Amém? E isso, às vezes, você pode olhar e falar assim: mas qual a verdadeira importância disso? É muito importante. Principalmente se você algum dia encontrar com um judeu e ele começar a conversar com você, a contestar a respeito de Jesus, porque eles vão buscar maneiras para poder provar o judeu, não os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos já aceitaram Jesus, está tudo certo, mas aqueles que ainda não foram convertidos, eles vão buscar maneiras de provar de que Jesus, ele não era o Messias, ele era um profeta de Deus. E é isso que eles acreditam, né? Os que não são messiânicos acreditam que Jesus é um grande profeta, mas não acreditam nele como Messias. Então essas referências do apóstolo Pedro, apontando títulos que ligavam a Jesus e o Messias em Jesus. Ele usa também sobre profecias que aconteceram a respeito da crucificação de Jesus. Então ele vai usar alguns pontos aí, e nós vamos aprofundar um pouquinho sobre essas profecias, e entendendo que verdadeiramente Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, convido você próxima semana para nós aprofundarmos sobre isso. Só quero fazer uma menção que não vai estar ali no estudo, para nós concluirmos aqui. Fazer uma menção a respeito do último evento que eu preparei, se a gente acabar assim, então não pode acabar de outra maneira não. O último evento sobre a crucificação de Jesus. Se você prestar atenção, em João, no relato sobre a morte de Jesus, a Bíblia vai narrar que Jesus então entrega seu espírito e morre. Mas aí a Bíblia vai dizer de que alguns homens, né, pedem autoridade aos líderes lá, para quê? Para ir lá acabar de matar aquelas pessoas que estavam ali, né? Por quê? Porque estava acabando já o dia da preparação e iniciar o sábado. Então, como iniciar o sábado, não fazem obra nenhuma, os crucificados não poderiam ficar lá pendurados e tal, então eles precisavam acelerar a morte daqueles que ainda não tinham morrido. A crucificação era uma morte lenta, então a pessoa ia morrendo lentamente. Então, para acelerar, o que eles queriam fazer? Ir lá, quebrar as pernas. Por quê? Quebrando as pernas, isso aí a medicina pode te provar de uma forma melhor, e haver então um impacto, fugiu agora o nome, mas ia dificultar a respiração.
aí dificultando a respiração, acelerava o processo da morte. Se a ideia era morrer de cruz, teria que passar todos os procedimentos ali. Então isso que eles pedem para poder fazer. Só que existe uma profecia a respeito de Jesus, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Na verdade, a profecia diz a respeito do Cordeiro, que vai ser imolado em perdão de pecado. Nenhum dos ossos poderia ser quebrado. Então nós estamos aqui diante de um paradigma aqui. Para ser o Messias, o profeta, essa profecia teria que se cumprir. Jesus não poderia ter seus ossos quebrados. E os soldados pedem autorização para ir lá. E aí quando eles vão lá para quebrar as pernas, eles quebram as pernas dos dois que foram crucificados ao lado de Jesus para acelerar. Mas quando eles chegam até Jesus, Jesus já tinha morrido, eles não precisavam quebrar a perna de Jesus. E aí então ali interrompe, e preste muita atenção. São soldados que não estão olhando para a profecia para poder cumprir a profecia, não. São atitudes normais que eles estão fazendo. Eles estão seguindo um protocolo. Jesus... Amém, amém. Ele morre, mas ressuscita e mora dentro do nosso coração. Jesus cuida de nós, amém. É literalmente isso. Mas amém. Vamos lá então, só concluindo aqui esse entendimento que é muito importante. Quando os soldados vê, eles não quebram então as pernas de Jesus. Só que há mais um detalhe aqui. E esse é o detalhe crucial que só João vai narrar. Quando os soldados, eles estão já identificados, não está morto, então vão voltar. Quando eles estão voltando do nada, um deles arranca uma espada e vai e traspassa Jesus. Onde a Bíblia vai falar que sai, né, sangue e água do lado de Jesus. Por que esse detalhe é muito importante? Porque havia uma profecia ainda, que está em Zacarias, capítulo de número 12 e o verso de número 10. Queria pedir que alguém lesse, por favor, Zacarias 12 e o verso de número 10. Tá? Havia uma última profecia para ser cumprida. E essa última profecia, ela é cumprida nesse exato momento. Por favor. Zacarias 12. E o verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça. Derramarei o meu espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, e quem transpassaram plantearam sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo seu primogênito. Amém. É essa a referência mesmo. Eu só queria que repetisse de novo, porque é que olharão para ele a quem transpassaram. Amém? É assim que está na versão, não é? E olharão para ele a quem transpassaram. É isso? É isso, não é? Os irmãos confirmam aí? E olharão para ele aquele a quem traspassaram. Ou seja, havia ainda uma última profecia. Olharão para quem? Olharão para Jesus. Olharão para aquele a quem traspassaram. Só que ainda Jesus não tinha sido traspassado. Então precisava do cumprimento dessa última promessa. E ele é executado, como nós dizemos na língua futebolística, aos 45 minutos do segundo tempo. E mais 12 minutos de acréscimo, que agora está normal, né? 12 minutos de acréscimo, principalmente foi o Corinthians jogando. Então, aos últimos minutos, acontece esse evento de traspassar Jesus para cumprir essa última profecia que faltava ainda, que estava mesmo já no ponto final. E se nós entendemos isso, é algo poderoso da parte de Deus. Então, Jesus, ele morre de cruz, porque ele já estava morto, mas depois de morto, o soldado ainda arranca e traspassa o corpo de Jesus. Amém? Aí concluindo então esse episódio a respeito de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus, em nome desse Senhor tão poderoso que nós temos, submetamos-nos a Ele, submisso a Jesus, literalmente submisso a Jesus. Ele é o nosso Senhor e consumador. Ele é o Senhor e consumador da nossa fé. Só temos salvação através dele. Então nós devemos honrá-lo. Nós devemos prestar nossa vida em entrega total e absoluta para Jesus. Eu sou apaixonado por um versículo da palavra de Deus que diz assim: e o Espírito nos constrange da seguinte forma: se ele morreu por nós, parafraseando aqui, se Jesus morreu por nós, é porque todos nós estávamos sujeitos à condenação e era para estar morto, certo? Então, se houve a necessidade de Jesus morrer no meu lugar, eu tenho considerado da seguinte maneira: eu estou morto. Se não fosse Jesus, estou morto e condenado. Agora, no mínimo, o Espírito vai me constranger da seguinte maneira: se eu vivo, eu devo viver para agradar a Ele que morreu por mim.
Então, em honra a Ele que morreu no meu lugar, eu devo viver para Ele. Esse é o sentimento que o Espírito Santo de Deus tem nos constranger. Há um entendimento de vida segundo a vontade dEle, segundo literalmente a vontade de Jesus. Então, para a vontade de Jesus, não importa o que a gente vai passar. Para obedecermos a Jesus, nós não podemos pesar, nós temos que considerar o seguinte: não, eu já estava morto, condenado, literalmente afastado de Deus. Essa é a condição. Agora, se Ele foi lá e morreu no lugar, eu só tenho vida por causa dele. Então, o que me resta? Viver para agradá-lo. Amém? Então, quando nós entendemos isso, é a verdadeira mensagem do Evangelho. Viver para agradar Jesus, aquele que morreu por nós. Do contrário, não tem sentido a gente viver, e do contrário, a gente não honra o nome verdadeiro de Jesus. Amém? Então, em todas as tentações e provas que você passar, lembre-se, Jesus morreu por você, e se não fosse Ele, você já estaria morto. Então, quando tiver que submeter à vontade dEle e negar, crucificar, negar a si mesmo, a sua vontade, lembra disso. Fala, por que eu hei de fazer a vontade de alguém que deveria estar morto? Eu hei de fazer a vontade daquele que vive e reina por todos sempre. Amém? Seja nessa convicção a nossa vida de hoje, ou melhor, até Jesus voltar para nos buscar. Amém? Glória a Deus. Quero orar com você. Nós vamos orando então, encerrando essa parte do estudo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe de forma poderosíssima. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, neste momento, te agradecendo, Senhor, por este tempo, por este estudo. Pai, muito claro para nós que o Senhor é o enviado de Deus para nos dar salvação. O Senhor é a porta, Jesus. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Não há meio, Senhor, de nós estarmos em Deus se não for através de Ti. Pai, o apóstolo Pedro declara: para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pai, se nós vivemos para alcançar o Senhor, nós vivemos para ter, Senhor, a salvação, Senhor, através da graça maravilhosa do Teu sacrifício na cruz. Pai, o que eu oro, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, é que o nosso coração seja cheio, Senhor, da expectativa, do desejo de viver para poder Te agradar. Que esse sentimento, Senhor, do Espírito nos constrange. Se Jesus morreu por nós, é porque nós merecíamos a morte, nada mais além do que a morte. Mas Jesus morreu em nosso lugar. E agora, Senhor, para agradá-lo, Senhor, nós devemos viver da forma como Jesus viveu, da forma para poder agradar Jesus. Pai, que o nosso coração seja impactado com essa verdade. Pai, entendendo de forma clara na Tua palavra de que o Senhor é o enviado de Deus. O Senhor é o prometido, o Messias, desde os profetas. O Senhor é aquele que veio ao mundo para nos dar salvação. Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos que o nosso coração esteja submetido à Tua vontade. Seja assim o Senhor da nossa vida, literalmente. Pai, eu oro para que cada um dos Teus filhos, Senhor, consiga submeter a mensagem de Cristo. Pai, cada um dos Teus filhos consiga todo dia, Senhor, negar a si mesmo. Todo dia tomar a cruz e seguir Jesus. Pai, só há esse meio de salvação. Pai, eu oro em nome de Jesus para que sejam, Senhor Deus, fortalecidos hoje nessa manhã, nessa tarde, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, cada um dos Teus filhos sejam fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, para submeter a mensagem de Cristo todos os dias, para negar a si mesmo, para tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Pai, se algum, Senhor, que está ouvindo ou irá ouvir, precisa, Senhor, lutar contra desejos sexuais, precisa lutar, Senhor, contra a obstinação do coração, precisa lutar, Senhor, contra qualquer tipo de problema, por mais terrível que seja, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, conscientize e o fortaleça, para que ele submeta à mensagem poderosa do Evangelho de Cristo, porque só em Ti há palavra de vida eterna. Por isso eu oro, Pai, em nome de Jesus, ministrando sobre cada coração uma submissão completa à mensagem do Evangelho de Cristo. Pai, nem mais e nem menos do que a Tua pura mensagem verdadeira, Senhor. Pai, assim, Senhor, eu oro em nome de Jesus, Te agradecendo por este tempo, profetizando bênçãos sobre a vida de cada um dos Teus filhos, confiando no poder do Senhor, não só hoje, mas por todo sempre. E você que concorda diz: amém. Erga as mãos na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. E você que recebe diz mais uma vez: amém. Assim está terminado nosso culto. Não saiam sem cultar, todos os irmãos prestantes vieram à nossa igreja. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos.